Vou conversar com o cientista econômico Gustavo Miotti, que tem um livro Crônicas de uma Pandemia. É uma reflexão sobre ditaduras e democracias. É isso mesmo, Gustavo. Obrigada por falar aqui com a gente. Queria saber primeiro como é que surgiu essa obra. Obrigado, eu que agradeço, Línia. Na verdade, foi no início da pandemia, eu tinha até algumas viagens programadas, né? E fui vendo que cada uma delas eu ia tendo que cancelar e eu disse, vou aproveitar esse tempo para colocar no papel, já que não dá para viajar fisicamente, viajar mentalmente, né? E refletir sobre essas viagens que eu fiz durante o período e foi aí que surgiu o livro. E aí, quais foram as impressões que você teve em vários países? Primeiro, eu vou te perguntar, são ditaduras e democracias. Ditaduras. A gente aqui no Brasil tem uma impressão em relação a Cuba. Como é que foi tua análise? Vai para Cuba, quer melhoria de vida, quer acabar com o capitalismo, vai para Cuba, você é esquerdista. Como é que foi a tua visão sobre esse país, sobre essa ditadura, sobre esse modelo de vida? Cuba está há 59 anos com o mesmo regime, né? Está no terceiro presidente. E o que a gente nota é que, infelizmente, o pessoal vive numa falta de liberdade, numa falta de poder se expressar. Agora, no início desse ano, tiveram novos protestos, cortaram a internet, né? Então, a pouca abertura que estava existindo junto com o governo Obama e com, de novo, os Estados Unidos indo contra Cuba, né? Fez com que a situação piorasse muito economicamente. Hoje o pessoal tem muita dificuldade de conseguir alimento, né? Então Cuba é uma tragédia, na verdade, né? Eu acho que visitando ela, quando tu visita, tu vai num lugar, tu conversa com as pessoas, é que daí tu tem uma real né, foto, como diz o americano, do que está acontecendo, né? Ir como turista é uma situação. Ir para fazer essa análise que você fez que o turista não enxerga em Cuba? Eu fui em 97 pela primeira vez como turista. Nessa última ida, em 2018, eu fui com a intenção de entender o que realmente estava acontecendo, né? Então, eu entrevistei professores, universitários, economistas, gente que estava tentando empreender no país, né? E daí tem algo mais real do que está acontecendo. Agora, comparando com outros países comunistas, ainda em Cuba tu consegue pelo menos ter um diálogo, conversar com as pessoas e tentar desenhar o que realmente está acontecendo e compreender o que está acontecendo. Em outros países que você fala, por exemplo, que país que você não teve essa abertura, esse acesso aos cidadãos? Um país que, apesar de, assim, eu ter ido várias vezes, desde 1997, foi a primeira vez para a China. A China, tu tem muita dificuldade de saber o que realmente a pessoa está pensando, o que ela está te passando, né? A China teve uma abertura, né? Parecia que ela estava indo para um caminho de mais liberalismo, mas foi um liberalismo mais econômico do que político. E hoje ela está num movimento realmente ao contrário, né? E sem dúvida nenhuma, a Coreia do Norte é um país no qual tu não consegue ter contato direto com o povo mesmo, tu é vigiado o tempo inteiro. Então, realmente é como se tu fosse num aquário ver o que está acontecendo, mas tu não tem interação com a população. Né? As reações, né? A gente pode acompanhar algumas saudações ao presidente, é uma coisa que parece para a gente meio forçada. Então, pela tua visão, de fato, existe uma realidade forjada para inglês ver, como dizem, né? Sabe que essa, Lilian, é uma grande questão que todo mundo se pergunta sobre a Coreia do Norte, até mesmo pessoas que viveram lá. Eu tive aula com diplomatas que viveram lá e eles não sabem dizer se o quanto que daquilo tem um componente de verdade e tem um componente de algo forçado, né? Então, tem um pouco de componente dos dois lados. E que democracias nesses 71 países que você visitou chamaram a tua atenção? O que eu refleti no livro foi sobre a democracia americana, né? A ideia do livro era ser só sobre as viagens aos países comunistas, mas vivendo o ano de 2020 nos Estados Unidos, que, segundo os historiadores, foi onde a democracia americana foi mais questionada, né? Com tudo que aconteceu aqui, eu acabei colocando o outro lado da moeda, que é a democracia, a principal democracia mais antiga do mundo, mostrando também que a democracia tem os seus problemas, que é algo que precisa ser trabalhado e precisa ser melhorado sempre, né? Tivemos os protestos do Black Lives Matter, a questão das eleições,
o país mais... A invasão ao Capitólio, por exemplo, foi um exemplo de um ato bem pouco democrático, né, Gustavo? Sem dúvida. E foi um ano muito polarizado nos Estados Unidos, assim, a eleição dividiu mesmo. Eu perdi amigos, assim, por questão de acreditar em teoria conspiratória. Tava muito difícil encontrar o meio do caminho para discutir as coisas. Era um radicalismo bastante grande. E tudo isso ainda com uma pandemia, e foi o país que mais teve mortes, né? O país mais rico. É uma coisa que não dá para conceber bem, né? E agora os americanos estão diante de outro desafio, eu diria uma outra polarização em relação à retirada das tropas do Afeganistão. Como é que você está vivendo essa situação aí? Eu acho que assim a forma, está se questionando a forma que se foi retirada. Os Estados Unidos está cansado de guerra, 20 anos, a guerra mais longa da história. Eu tenho amigos que lutaram no Afeganistão, assim, eles estão se sentindo assim um pouco bastante tristes com a maneira que os Estados Unidos se retirou, né? Mas e ninguém esperava que o governo afegão iria cair da maneira que caiu, que o Talibã tivesse toda essa velocidade. Então, provavelmente, o Biden há pouco estava fazendo um discurso defendendo a estratégia dele, né? Mas os Estados Unidos realmente ele tá cansado de guerra, né? Isso dividiu a população? Como é que está o clima aí? Quais são as opiniões que você observa nas ruas? Mas é uma divisão da forma, não de se retirar. Se retirar, quase existe um consenso que deveria se retirar, só que a forma que foi feito tá dividindo. Na verdade, assim, a grande maioria acha, até próprios democratas acham que o Biden errou, né? A popularidade do Biden chegou a cair 10% nas últimas pesquisas. Agora, segundo analistas políticos, algo que se deve se recuperar aí ao longo do tempo, a economia está se recuperando. Hoje, a grande divisão do país é a questão da vacina, né? Tem 30%, 40% da população que não quer se vacinar, né? Diz que não vai se vacinar, e então o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos, né? E 80% das pessoas fizeram a primeira dose, e aqui esse número é mais baixo. A gente falou de democracias, você citou a democracia norte-americana e falou agora do Brasil, uma democracia que, na minha visão, parece estar engatinhando, temos muito aprendizado, uma democracia jovem. Qual a tua visão sobre a nossa democracia? 2 presidentes sofreram impeachment. O que isso quer dizer? Faz parte do processo? Isso é uma ameaça à democracia? Eu acho assim, Lilian, que realmente, como tu disse muito bem, a gente está começando a nossa democracia, é um processo ainda de muito aprendizado. O problema é que a gente tem graves problemas no país que a gente quer buscar soluções fáceis, né? E, infelizmente, a democracia é algo que tem que ter uma maturidade, a gente deve investir, deve acreditar nela, deve achar que é através dela que a gente vai resolver nossos problemas e não buscar soluções que aparentemente resolvam nossos problemas, mas que nós vamos ter um problema maior ainda mais na frente, né? Agora está em discussão, ou pelo menos há algum tempo, há menos de um mês esteve em discussão, o semipresidencialismo. Como é que você observa essa questão? É um ponto que realmente o presidente, assim, ele tem um poder bastante grande, né? No passado a gente chegou a ter até um referendo para ver se a gente iria para o parlamentarismo, né? E coisa. Eu não consigo ver se a solução eu acredito que uma reforma política que está há tanto tempo aí, existem muitos partidos, então isso não faz sentido, por isso que tem todo esse jogo aí de poder e de troca de favores e de cargos, né? Então acho que uma reforma política é algo que já está mais do que caindo, né? E como é que você, como brasileiro, nessas andanças pelo mundo, foi recebido? Tem alguma peculiaridade que você possa dividir com a gente? Algum local que você foi melhor tratado do que outro? Conta pra gente. Sabe, Lilian, eu acho que a gente não tem ideia de quanto a gente é bem recebido, sabe? O brasileiro, ele é muito bem visto no exterior. Eu sempre fui muito bem recebido, com alegria quando as pessoas, eles te respondem com um sorriso, né? Isso é tão bom, eles associam com o futebol, com praias, com coisas positivas. Eles sabem que o Brasil tem problemas, que tem um monte de desafios, mas é um país que a gente não se mete em guerra, não se mete em confusão, né? Nós criamos os problemas entre nós, mas sempre foi muito bem recebido. E essa associação com o futebol sempre foi fantástica, né? Tu não sabe... Pois é, você foi recebido aos gritos de Pelé,
em um local? Conta essa experiência pra gente. Isso foi logo que caiu o Muro de Berlim. Eu fui com um amigo meu brasileiro, que é negro, né? A gente foi para a antiga Tchecoslováquia, e quando a gente chegou na divisa entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, quando nós mostramos o nosso passaporte, aquele que era verdinho na época, eles viram ele e começaram a dizer Pelé, Pelé, né? Então, acho que é legal isso. Tu vai nos países que tu não consegue trocar 2, 3 frases, mas eles começam a falar de jogador e aquilo fica, assim, já traz uma alegria para a conversa. Ou seja, o futebol brasileiro presente, né? Será que é o de antigamente, o de hoje também? Não, né? Eles lembram mais de antigamente, de hoje. Eu acho que sim, mas ainda bem, né, Línia, que a gente tem uma bela história no nosso futebol, né? Tem muito ainda que se falar dele, né? Na Alemanha falaram do 7-1, porque se fossem falar, eu ia falar de Pelé, eu ia falar do 7-1, com certeza. Eu fiz que eu não ouvi, então. Tem algum fato que você queira contar pra gente, que você passou de curioso, de bom, que você possa dividir com a gente nessas andanças? Um fato que hoje eu dou risada, mas na época foi assim, bastante difícil, né? Foi na divisa da Coreia do Norte. A gente estava voltando da Coreia do Norte para a China de trem, e nós estávamos jogando banco imobiliário para passar o tempo, e chegaram os guardas. Eles não reconheciam que aquilo era um jogo. Eles pegaram as cédulas do banco imobiliário, levaram. Eu sei que o trem atrasou umas 2 horas e depois vieram e liberaram. E lá não tem internet, não tem. Eles não conseguiam entender que aquilo era um jogo. Eles achavam que nós estávamos, sei lá, contando dinheiro ou alguma coisa assim. É aquilo que você falou da liberdade vigiada o tempo inteiro, né? É verdade, é assustador. Em relação aos direitos femininos, a gente vê alguns locais, a gente acompanha alguns locais em que a evolução das mulheres e o direito das mulheres de existência, muitas vezes, é bastante cerceado, a liberdade das mulheres. Qual foi o local que isso mais chamou a tua atenção, a falta de direitos e de liberdades das mulheres? Sem dúvida nenhuma foi a Arábia Saudita. Na época que eu fui, a Arábia Saudita, nesse sentido, melhorou, entre aspas, né? Mas na época, por exemplo, não podia ter nenhum contato com mulher. Entrava em restaurantes, tinha a zona onde podiam ficar homens e zona das famílias, que daí as mulheres podiam ficar nas famílias. No shopping center também tinha horário para homem ir, horário para mulheres ir. Então, era houve uma melhora, uma reforma, mas ainda foi o lugar assim que mais choca nesse sentido, né? E a gente está vendo agora, né, muito triste o que está acontecendo no Afeganistão, né? O país, nos últimos 20 anos, as mulheres tiveram muito mais liberdade, pelo menos de começar, né, fazendo o que gostam, estudar, trabalhar, né? E isso agora vai, infelizmente, né, parece que vai voltar ao que era antes, né? Agora, quais são os próximos passos? Você já colocou aí as crônicas de uma pandemia com todas essas reflexões, de uma forma bem humorada, que gostosa de ler mesmo. Quais são os próximos passos? Quais são as próximas reflexões que você vai fazer? Já pode adiantar para a gente? Claro. Eu estou pensando em escrever um livro de lugares não recomendados, tipo assim, lugares que normalmente uma agência de viagem não iria recomendar. Então, são lugares que eu viajei, ou lugares que eu pretendo viajar e que estão na lista, né? Então, o livro vai levar aí uns 2 anos para escrever, até porque tem várias viagens para se fazer, mas aos poucos o mundo está se abrindo aí, espero poder voltar a viajar bastante. Olha, uma região assim que é bem complicada, eles chamam as regiões do Stan, Uzbequistão, Cazaquistão, perto mesmo do Afeganistão. Ali é uma região que realmente ela não é uma das poucos viajadas e não são recomendadas por questão de que não fazem parte do turismo regular, tem algumas dificuldades de locomoção, de comunicação, mas eu acho que esses lugares são, de certo modo, fascinantes, porque eles ainda acabam mantendo uma coisa do seu jeito de ser diferente, porque com a globalização, né, acabando viajando, os lugares acabaram se tornando, né, mais conhecidos mesmo e assim, mais batidos, né?